Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos agora que nos preparamos para te adorar, para te louvar e para te engrandecer. Tu aceites o nosso culto, que a nossa adoração possa subir até a tua presença como um aroma agradável. Aceita o culto dos meus amados irmãos, cada um que irá participar, e abençoe a todos aqueles que irão participar, que eles possam sentir a tua presença, o teu amparo e a segurança que tu és um Deus verdadeiro, atuante, que nos ama e que nos ampara hoje e sempre. Por isso, te buscamos e esperamos somente em ti. Aceita a nossa oração por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Salmo 96, 4, 6 e 9. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Adorai ao Senhor na sua beleza, da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum,
Graça e paz, irmãos. Eu vou ler a palavra de Deus em Colossenses 3, de 12 ao 17. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que o vínculo da perfeição seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvado a Deus, com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Boa noite, amados. Vamos estar orando em favor da nossa igreja, pelos enfermos, também pelas pessoas desempregadas. Mas antes eu quero ler a palavra de Deus, que está em Efésios 6, versículo 18, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esse privilégio. Mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, Te louvando, Te adorando. E agora, Senhor, eu quero Te pedir, Pai, pela nossa igreja local, Senhor, nossa igreja de Vila Formosa. Tu conheces, Pai, aquelas pessoas que ali são membros, que Tu possa, Senhor, estar visitando, Senhor, cada lado daqueles nossos irmãos, Pai, suprindo cada dificuldade, Senhor, que eles possam estar passando, e que logo, Pai, Tu nos dê, Senhor, esse privilégio de podermos estar todos juntos, te louvando, Te adorando, na nossa igreja, Pai. Quero Te pedir pelos enfermos, Senhor. Tu conheces aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, de sua saúde. Sabe as pessoas que essa semana foram citados o nome, eu não sei o nome de todos, mas Tu conheces. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Tu entre com Tua ação, cuidando, Senhor, deles, Pai, curando, Pai, usando aqueles médicos, Pai, que eles possam ser instrumento nas Tuas mãos, que eles possam, Pai, estar passando, Senhor, um remédio que venha curá-lo, Pai. E te peço também, Senhor, pelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, que Tu possa estar abrindo porta, Pai, para aquelas pessoas, Senhor, que eles possam, Senhor, estar ganhando, Senhor, aquele dinheiro, que eles possam estar comprando o pão de cada dia, Senhor, honrando, Senhor, com os seus compromissos, Pai. Não deixe, Pai, que Teus filhos, Senhor, venham passar por necessidade, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar, como lá no passado, Senhor, Tu providenciava, Senhor, aquele maná, Pai, aquelas pessoas do deserto. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu estejas, Senhor, providenciando o seu alimento, Pai. Que eles também possam ser alimentados também com a Tua palavra, Pai. Pedimos, Senhor, pelo nosso pastor, Senhor, que vai falar da Tua palavra, que essa palavra venha nos ensinar, Senhor, a ser servos fiéis, filhos obedientes, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha falar a cada coração, Pai, que está participando deste culto. Perdoa, Senhor, nossos pecados, que são pecadores, somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti. E nos guarda, Senhor, para o Teu louvor, em nome de Jesus que pedimos
com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso louvor de hoje, mas primeiramente nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos 107, versículo 22 e 23. 21 e 22. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Amém. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar mais uma noite junto com os irmãos, ofertando os louvores ao nosso Deus. Nós temos sido, todos nós, agraciados com muitas bênçãos do Senhor nosso Deus. Por isso, vamos sempre lembrar também de dar graças a Deus pelas suas maravilhas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai bendito, Pai de amor, ao Senhor, graças damos por esta noite, pela oportunidade de Te prestar esse culto de adoração, esse culto de louvor. Ó Senhor, damos graças porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor tem estendido a sua mão santa, bendita e poderosa sobre os seus filhos, sobre a nossa igreja, sobre os irmãos. Cada família o Senhor tem abençoado, mesmo nesses momentos de tribulações. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando, ó Pai. Que as orações desta noite, que as orações de sempre, que as orações e os louvores sejam recebidos por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e que a Tua palavra, que será pregada nessa noite, que será ministrada nessa noite, possa nos trazer esperança, nos trazer alento, possa preencher o nosso coração, ó Senhor, e possa nos alimentar. Senhor, nós oramos no nome poderoso do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o cântico Quão Formoso És.
Próximo cântico, irmãos. Bom estarmos aqui. Irmãos, vamos louvar todos juntos. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus em Mateus 6,33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos louvar com o cântico: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
buscai, achareis. Bate, batei, e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, última vez que estivemos estudando a palavra de Deus, falamos sobre a igreja de Filadélfia, falando da IPI de Vila Formosa, comparando esta igreja com a IPI de Vila Formosa e falando que era uma igreja sadia e gostaríamos e desejamos e vamos lutar para que a IPI de Vila Formosa também seja uma igreja sadia. E para que isto aconteça, eu queria convidar os meus amados irmãos a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 42 a 47. E vamos falar de como viviam os primeiros convertidos. Como é que eles conviviam? Já vimos algumas coisas de uma igreja sadia. E como é que essa igreja continua a ser sadia no dia a dia, no seu viver, na sua caminhada? Então diz assim a palavra de Deus, Atos 2, de 42 até 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus amados irmãos, qual era o ambiente desta igreja? Era uma igreja que estava em início de caminhada, havia a descida do Espírito Santo ali no começo do capítulo 2, o grande discurso do apóstolo Pedro, e a partir do verso 37 fala que mais de 3.000 almas foram batizadas. Então nós podemos ver que esta igreja começou com todo o ímpeto, com todo o ardor, com toda aquele desejo de estar levando a mensagem de salvação e de vida eterna. E aqueles que começaram a crer e a conviver juntos, diz algumas coisas que eles praticavam, que eles viviam no dia a dia. Eu quero alencar essas coisas com os irmãos. E a primeira coisa é que diz aqui no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que os amados irmãos, no início da caminhada, eles tinham um objetivo, que era manter-se fiel aos ensinos que os apóstolos ministravam. Quem eram esses apóstolos? Foram aqueles que andaram com Jesus, que viram maravilhas através de Jesus, milagres, coisas grandiosas. E esses, então, começaram a transmitir os ensinamentos de Jesus para o povo. E então, o povo que ia caminhando, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, eles tinham que ter uma atitude, que é perseverar, quer dizer, manter-se firmes no ensino do Senhor. Então, eles se mantinham firmes no ensino do Senhor.
não deixavam se desviar por outros ensinos, mas sim os ensinos que eram ministrados pelos apóstolos que andaram, que caminharam com Jesus. Então nós podemos ver que havia então esse desejo de aprender e aprender com pessoas que eram gabaritadas, que tinham autoridade para ensinar, que tinham realmente um sentimento de que eles eram pessoas dignas de confiança, porque eles iriam passar um ensino que vinha do Senhor Jesus. Então a primeira coisa é, irmãos, se como igreja queremos ser uma igreja sadia, nós temos que perseverar nos ensinos dos apóstolos, ou seja, nos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós temos que ter em mente sempre aquele propósito de olhar para a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E o que acontecia com isso? Por esta união de busca do ensino da palavra de Deus, um segundo ponto aqui diz que eles viviam em comunhão. Então eram pessoas que viviam em comunhão. O que é estar em comunhão? É estar juntos, é estarem vivendo dia a dia, é estarem participando das atividades, é estar louvando e adorando a Deus, é estar pregando a palavra de Deus, é estar um ajudando o outro, um caminhando junto com o outro. Então eles tinham comunhão. E como é gostosa esta comunhão. Como é gostoso quando nós estamos juntos. Infelizmente, hoje em dia nós não podemos ter isto fisicamente, mas estamos tendo esta comunhão através dos meios de comunicação da igreja. Então nós vemos que irmãos passam por dificuldades, pedem as orações, outros irmãos estão com outros problemas e pedem oração e que os irmãos estejam preocupados. Então nós vemos que há aquela comunhão. E eu vejo também que há uma comunhão na participação dos irmãos no culto. Vejo irmãos participando, vejo irmãos orando, intercedendo, outros louvor, outros lendo a palavra de Deus. E com isso nós vemos que há uma comunhão. Há irmãos participando e em comunhão nós estamos, mesmo não estando juntos fisicamente. O que isso significa para mim? Significa que nós estamos buscando e trilhando o caminho certo, que é o da comunhão uns com os outros. É estarmos juntos uns com os outros, mesmo nesse momento de pandemia, que estamos impedidos de participar, impedidos de estarmos juntos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos em comunhão, estamos juntos e estamos num só propósito. Por isso eu fico alegre, irmãos, de estar dizendo que a igreja de Vila Formosa está vivendo em comunhão. E não só vivendo em comunhão, mas também diz aqui que eles viviam no partir do pão. Quer dizer, eles celebravam o ensino de Jesus Cristo, que dizia, momentos antes dele ser preso, na ceia, ensinou os apóstolos sobre o significado do pão e do vinho, que nós mensalmente participamos no primeiro domingo. E havia esta partir do pão, quer dizer, eles estavam sempre juntos e nesse partilhar, eles viviam em comunhão e eram alimentados espiritualmente através desta comunhão no partir do pão. Como é gostoso nós participarmos da mesma mesa. Como é gostoso quando nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo vinho. Nós vivemos então uma participação onde há uma unidade. E como é gostoso nós estarmos vivendo esta unidade. E essa unidade está sendo transmitida dizendo-se assim: a mesa é do Senhor e todos nós somos um na mesa do Senhor. Somos rebanho do Senhor Jesus Cristo, povo do seu pastoreio. Então, no partir do pão, na comunhão e na perseverança nos ensinamentos dos apóstolos, aquela igreja estava caminhando. Mas ela caminhava também nas orações. Diz aqui o texto, o versículo final, que havia as orações, a intercessão. Nós temos o grupo de oração da igreja,
Eu vejo que lá são colocados os nomes, e eu vejo que irmãos colocam lá o símbolo de oração, outros em oração, falam, outros estão sempre transmitindo que estão em oração. E como é gostoso nós orarmos uns pelos outros. Eu lembro de Jesus orando em todos os momentos e em todas as situações. E a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Como é gostoso ter esses momentos de oração uns com os outros. Mas também devemos orar sozinho. E diz a palavra de Deus que quando nós queremos orar, nós devemos nos fechar no nosso quarto e orar ao nosso Pai em secreto, e Ele nos ouvirá. A oração também individual. Então temos a oração coletiva, mas a oração individual. Jesus, antes de escolher os apóstolos, disse que ele ficou a noite toda orando. Quando ele fez a multiplicação dos pães, ele orou com os discípulos ali, e todos viram aquela grande bênção. Então nós vemos como é importante tanto esta oração individual, como a oração estando todos juntos. Irmãos, isso fortalece, isso nos une, isso faz com que nós sintamos a presença de Deus, e faz com que nós nos sintamos amados pelos irmãos. Isso faz com que nós sintamos que Deus está presente na minha vida e nas nossas vidas e na vida da igreja através da oração. Por isso nós devemos continuar juntos. Então esses 4 pontos são importantes para que a igreja continue sadia. E havia então resultados. Cada coração então tinha preocupação. E diz aqui, em cada alma havia temor. O temor não é ter medo, mas o temor é: eu quero praticar aquilo que agrade ao meu Deus. Eu quero ser uma vida que esteja agradando ao meu Deus. Por isso eu não vou fazer nada que entristeça o coração do meu Deus. Não vou pecar, não vou mentir, não vou criar intrigas, não vou fazer isto ou aquilo que desagrade ao meu Deus. Isso é ter temor do Senhor. E diz assim a palavra de Deus que nós devemos temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quer dizer, quando tememos ao Senhor, nós estamos sendo orientados pelo Espírito Santo a praticarmos a palavra de Deus e a rejeitarmos tudo aquilo que venha a desagradar a este Deus. E mesmo que o inimigo venha com ações contra mim, pela minha fidelidade a Deus, por esse temor a Deus, Deus me dará forças para resistir ao inimigo, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então nós continuaremos sadios e fortalecidos pela presença de Deus. E uma igreja que age assim, meus irmãos, diz a palavra de Deus aqui, que havia prodígios e sinais que eram feitos por intermédios dos apóstolos. Então havia o poder e a presença de Deus. Eu tenho sentido o poder e a presença de Deus na vida dos irmãos da IPI de Vila Formosa. Eu tenho visto isto. E tenho visto que Deus tem feito prodígios e milagres, que Deus tem abençoado a vida dos irmãos, a vida da IPI de Vila Formosa. E diz aqui o texto também, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que creram estavam juntos. Esse estar juntos, meus amados irmãos, significa que eles tinham esse desejo, esse ardor no coração, pela comunhão, pelo momento em que eles passavam. E olha, eram momentos difíceis. Se nós formos ver, vamos ver a perseguição, a igreja vai ter que fugir, irmãos, outros vão ser presos, vai haver a dispersão, mas os irmãos continuavam firmes e estavam juntos. Eu lembro-me de quando o apóstolo Pedro foi liberto lá do cárcere, ele foi logo numa casa onde lá ele encontrou os irmãos em oração, em união, juntos, buscando a direção de Deus. Então, meus irmãos, é esse sentimento que é provocado. Também havia o sentimento do repartir. Diz aqui, vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto a cada um à medida em que alguém tinha necessidade. Quer dizer, meus amados irmãos, hoje não é a situação de eu vender a minha casa, você a sua, o seu automóvel ou alguma coisa sua para estar repartindo. Não é nesse sentido.
Isso foi para aquela época. Mas hoje, como é que eu posso repartir a minha casa? É recebendo os irmãos. Recebendo irmãos quando há necessidade, acolhendo irmãos, acolhendo vidas. Então, a minha propriedade não é minha, pertence a Deus. E ela é para receber os filhos de Deus. Quando eu recebo a igreja para fazer um culto, para ter uma reunião de oração, ou quando eu convido um irmão para estar almoçando comigo ou jantando comigo, nós estamos repartindo. Nós estamos dizendo que a nossa casa, o nosso lar, não é nosso, mas é para ser usufruído junto com os irmãos em comunhão. E diz aqui o texto também que se alguém tinha necessidade, à medida que alguém tinha necessidade, já logo se procurava ajudá-lo, já logo procurava ir ao encontro. E eu sei que os irmãos têm feito campanhas do quilo, todo mês tem levantado alimentos. Eu sei que tem sido distribuído para pessoas que têm necessidade. E eu vejo isso como a igreja caminhando como aquela igreja. E como é importante, como eu me alegro quando eu posso estar ajudando alguém que está passando por necessidade, como a cesta básica. Porque isso significa o quê? Que Deus me deu o privilégio de ter e poder repartir com um irmão, num momento difícil, num momento de dificuldade. E sabe, meus amados irmãos, que privilégio nós temos de poder estar ajudando irmãos, ajudando famílias que estão passando por necessidades. E nós fazemos isso com sinceridade, com o coração cheio de amor. Muito bem. Agora, aqui no versículo de número 46, é uma coisa que nós estamos desejando. Vivermos a cada dia no templo. Agora o conselho está tomando umas decisões de melhorarmos o nosso templo, de vermos as suas necessidades, para que quando nós tivermos condições, nós nos reunirmos no templo. Todos nós. E sabe, irmãos, eu gosto muito, quando o pessoal fala, não preciso ir na igreja, não preciso estar no templo, eu posso orar em casa. Mas lá naquele local, quando nós nos reunimos, nós somos todos iguais. Então, somos todos iguais, porque estamos no local onde Deus é adorado, e ali se reúnem pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário. Então é isso que faz esse sentimento de estarmos juntos no templo. É um desejo de estarmos juntos, porque o povo de Deus se reúne no templo e ali o Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Depois participavam também da comunhão, participando de atividades de casa em casa. Eu espero que quando a gente voltar, a gente possa voltar aos nossos trabalhos nos lares, visitando os lares, realizando os cultos de evangelização, com irmãos convidando seus vizinhos, convidando seus familiares, e nós pregarmos a palavra de Deus, né? Além de levarmos uma palavra de conforto, uma palavra de amor e de carinho ao irmão que abre as suas portas. Estamos reunidos também de casa em casa. Sabe, meus amados irmãos, que privilégio é quando nós recebemos irmãos no nosso lar, para termos um momento de oração, de meditação na palavra de Deus e de compartilhar. Que momento gostoso é esse! E nós ali então podemos dizer que de casa em casa estamos juntos e há um sentimento aqui, há um sentimento maravilhoso. Diz que havia alegria e singeleza de coração. Alegria de estarmos juntos num lar. E singeleza, isto é, um coração suave, um coração cheio de paz, um coração que sai na certeza de que esteve naquele lar, e naquele lar foi bem recebido, e ali então havia momentos de adoração, de louvor e de comunhão. Sair dali com alegria e singeleza de coração. Que sentimento maravilhoso, meus amados irmãos. E com isso, o que acontece? Nós vamos continuar a louvar a Deus e fazer com que Deus seja engrandecido através do nosso viver, através do nosso caminhar, através da nossa comunhão. Nós vamos engrandecer o nome de Deus. E o que vai acontecer, meus amados irmãos? Olha o que acontecia com aquela igreja. Diz assim que eles contavam com a simpatia
de todo o povo. Quer dizer, as pessoas que estavam vendo os novos convertidos, aquela igreja que caminhava, eles eram simpáticos para com as pessoas. E as pessoas sentiam a simpatia. Sabe, meus amados irmãos, quando nós realmente vivemos esta comunhão, nós vamos ver que os nossos vizinhos da igreja, nossos vizinhos também de lares, vão estar vendo que nós somos vidas que servem a Deus, que amam a Deus, que têm uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida onde Deus está presente. E estas pessoas vão se sentir simpáticas a mim, a você, a todos nós, a igreja. Como é importante isso. E nós temos essa oportunidade. Nós aí na IPI de Vila Formosa temos uma bela praça, onde vão pessoas. Nós vamos, quando voltar a realizar atividades nesta praça, nós vamos estar realizando atividades tentando contagiar os vizinhos, para que haja simpatia no coração dessas pessoas com relação à IPI de Vila Formosa. E eu e você, meu amado irmão, nós vamos ser importantes nessa nova caminhada da igreja, quando nós podemos voltar e cultuar ao nosso Deus. E vivendo assim, meus irmãos, há um resultado maravilhoso. Ao dar um bom testemunho, diz aqui a palavra de Deus assim: enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus amados irmãos, pelo nosso viver, pelo nosso caminhar, pelo nosso andar, vidas serão tocadas e elas vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E elas vão reconhecer que é um Deus verdadeiro, pelo nosso viver, pelo nosso caminhar. E o Senhor vai tocar nesses corações e vai falar: olha como vive a igreja de Vila Formosa. Olha como eles são perseverantes na palavra. Olha como eles compartilham do partir do pão. Olha como eles vivem em comunhão. Olha como eles vivem em oração. Olha como acontecem coisas grandiosas na vida desta igreja, das pessoas que lá estão. Olha como eles são vidas que têm o desejo de estar ajudando ao próximo, não virando as costas para os domésticos da fé, para irmãos ou para outras pessoas que aparecerem e estiverem em necessidades. Olha como eles vivem e olha como eles têm alegria nos seus corações, nas suas vidas. A igreja de Vila Formosa estará sadia transmitindo esse sentimento ao coração das pessoas. E as pessoas serão convencidas pela ação do Espírito Santo através do nosso testemunho. E a cada dia o Senhor irá acrescentar, e eu creio nisto, que vidas irão se rendendo ao Senhor Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador pelo caminhar da igreja de Vila Formosa. Por isso, meus amados irmãos, continuemos firmes, continuemos a querer ser uma igreja sadia, continuemos a querer ser uma igreja onde Deus está presente e nós somos filhos dele e queremos agradá-lo e engrandecê-lo. Deixemos que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações e tenho certeza de que o Senhor continuará a fazer maravilhas no meio de nós. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a família da fé, a IPI de Vila Formosa. E tenho a certeza de que assim como Deus fez maravilhas no começo desta igreja, Ele fará maravilhas na igreja de Vila Formosa. E tenho certeza que já está fazendo, e já está fazendo na sua vida, como está fazendo também na minha vida. Por isso, eu quero desejar a você aquele sentimento de que só o cristão pode ter, que é: eu sou do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e eu me alegro em todo momento, porque o Senhor está comigo. E como diz a palavra de Deus, eu me deito e me levanto, porque o Senhor me sustenta a sua vida, a vida da sua família e da IPI de Vila Formosa. Que Deus assim nos abençoe
e continuemos firmes, trabalhando para o Senhor e para o engrandecimento do seu reino aí no bairro de Vila Formosa. Um abraço fraternal, que a paz do Senhor esteja contigo. Amém, amém, amém. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com
um só coração em Jesus, em Cristo. Uma missão, plena comunhão. Receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de vós, levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo seja com você, com a sua vida, com a sua família, com a IPI de Vila Formosa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.